Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o deputado federal André Janones trata de um assunto muito sério aqui com vocês no dia de hoje e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e nos ajudassem a replicar essa mensagem. Todo mundo sabe, veio aí à tona essa semana, né, agora de forma oficial, porque a lei começou a vigorar e eu estou aqui com a lei em mãos, porque a gente trabalha com muita seriedade, responsabilidade com aquilo que a gente divulga. Agora, oficialmente, Jair Bolsonaro determinou aí, de forma indireta, o fim do auxílio emergencial no nosso país. Então ele, como o atual presidente da República, ele teria o poder de optar para que o auxílio continuasse após 31 de dezembro, mas não, é oficial. Eu não preciso aqui falar, vocês sabem que a gente tem autoridade para falar sobre esse assunto. Eu fui uma das vozes em defesa do auxílio emergencial no nosso país, lá no Congresso Nacional. Nunca divulguei nenhuma fake news, tenho zelo com o que eu divulgo, por isso eu estou aqui com a lei nas mãos, tá? E a lei fala aqui, um auxílio devido ao estado de emergência pelo qual o nosso país passa até dezembro. É preciso saber diferenciar auxílio emergencial de auxílio Brasil. O auxílio emergencial, ele acaba no nosso país em dezembro. Bolsonaro determinou o fim do auxílio emergencial. Eu falei para vocês que eu ia em busca de solução, que eu ia buscar de alguma maneira uma saída para isso, para não desamparar os que mais necessitam. Por isso eu me reuni aqui com o Lula, porque não existe autoridade maior no nosso país para falar sobre povo, sobre combate à fome, sobre enfrentar a miséria de frente, do que esse que está aqui ao meu lado, que é o nosso presidente Lula. Ele tem autoridade para falar sobre Bolsa Família, sobre combate à fome, sobre acabar com a miséria no nosso país. Então, acho que se tem alguém que tem autoridade para falar sobre isso, está aqui do meu lado, eu vou passar a palavra para ele e espero que ele nos ajude aí, que ele possa tranquilizar, Lula, esses milhões de brasileiros que estão aflitos com essa notícia, essa confirmação de que Bolsonaro pretende pôr fim ao auxílio emergencial no país. Janane, o Bolsonaro fez uma bobagem muito grande. Quando ele fez a PEC para criar o estado emergencial, para poder criar o auxílio emergencial, o que ele fez, na verdade? Ele disse que o auxílio emergencial era uma ajuda que ele ia sair de R$ 400 para R$ 600 até dezembro. Isso é o que está na lei, isso é o que foi aprovado, isso é o que os deputados votaram. Ou seja, depois ele percebeu uma coisa grave, ou seja, que qualquer pessoa séria, e no caso a nossa campanha, ganhasse as eleições, que a gente não podia tirar o auxílio emergencial. A não ser que você criasse uma outra coisa que fosse melhor do que isso, ou que você gerasse emprego para todo mundo. E ele então percebeu a bobagem que ele fez, ele agora está apavorado, tentando dizer para a sociedade que não, que vai continuar, que vai continuar. Mas se ele quisesse que continuasse, ele não teria feito só até dezembro. Ele teria feito 100 dias para acabar, ou fizesse como nós fizemos quando criamos o Bolsa Família, ou seja, vai acabando na medida que a sociedade vai arrumando emprego, na medida que as pessoas vão melhorando de vida. Então eu penso que nós temos que dizer uma coisa alto e bom som. Enquanto você não acabar a miséria desse país, enquanto você não acabar com a fome nesse país, não tem como você acabar com o auxílio emergencial. Não existe possibilidade. Ou seja, você pode inclusive criar uma convulsão nesse país se você for tirar o pouquinho de possibilidade que esse povo tem. Só para você ter ideia, eu fui a Fortaleza, fui a Teresina, fui a Campina Grande, e nos meus discursos eu tenho dito para o povo o seguinte: olha, vai cair um dinheirinho na sua conta do auxílio emergencial. É um fundo que foi criado com objetivo eleitoral, porque o Bolsonaro poderia ter criado isso há 6 meses atrás, ou 1 ano atrás. Não, ele deixou para criar perto das eleições, que é para poder garantir, sabe, uma ajuda na campanha. Se esse dinheiro cair na sua conta, pegue. Pegue e coma, porque senão o Guedes toma. Essa é a lógica. Ou seja, quando chegar em dezembro, o povo já votou, então está tudo resolvido, acabou o fundo emergencial. E nós temos que dizer alto e bom som para o povo brasileiro: não há como acabar com o auxílio emergencial sem que a gente recupere a economia brasileira, sem que a gente gere emprego, sem que a gente resolva o problema da fome que tomam conta do nosso país, que envolve 33 milhões de pessoas, e mais ainda, que envolve 105 milhões de pessoas que estão com algum problema de insegurança alimentar. Pessoas que não comem as calorias e as proteínas necessárias, e está assim de gente nesse país. Então é isso que eu posso dizer para vocês. A única possibilidade do auxílio emergencial continuar
é a gente ganhar as eleições e fazer aquilo que o povo espera que a gente faça, respeitá-los. Tá feito o compromisso, agora eu preciso muito que vocês nos ajudem compartilhando. Prestem atenção nessa fala. Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial no nosso país, ele acaba dia 31 de dezembro, né? E o Lula está aqui garantindo a vocês, garantindo ao povo brasileiro que o auxílio ele vai trazer de volta o auxílio emergencial a partir do ano que vem na presidência da República. A gente precisa que vocês levem essa mensagem adiante, compartilha nos grupos de Facebook, grupo de compra e venda, WhatsApp, viraliza muito esse vídeo, porque a gente precisa fazer essa mensagem chegar nos 4 cantos do país. Essa informação. Lula é o único que garante o auxílio emergencial no nosso país. Não existe outro candidato que fez essa garantia até aqui, que assumiu esse compromisso. Outros agora estão dizendo, mas com o poder de garantir que ele continuasse, não fez como o atual presidente. Então, peço que vocês, usar a expressão aqui que eu sempre uso, senta o dedo aí, compartilha essa live pelos 4 cantos do país, para a gente fazer com que chegue em cada um dos brasileiros. E Lula, aproveitar e deixar uma mensagem sua para os pais brasileiros aí que estão lutando tanto para colocar comida na mesa. Juliano, é tão importante a gente dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, o seguinte: é que não tem explicação para que um país do tamanho do Brasil tenha gente passando fome. Não existe explicação para você ver uma mulher na fila do açougue pegando um osso, ou para você ver as pessoas pegando lixo para comer, ou para você ver as pessoas na rua com um papelzinho escrito pedindo comida, dizendo que está com fome, e com criança, coisa que a gente não via há muito tempo. Ora, não tem explicação, veja. O Brasil é o 3º produtor de alimento do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Ou seja, o Brasil é o que produz mais carne no mundo, exporta quase tudo. Então, qual é a explicação do povo não ter o que comer? É que o governo percebe que o povo não tinha dinheiro para comprar. Ele resolveu, então, adotar o auxílio emergencial. Mas acontece que também caiu a produção agrícola no campo, porque o pequeno e médio produtor não estão recebendo o auxílio necessário, o Pronaf não atendeu para as pessoas poderem produzir mais feijão, mais arroz, produzir mais chuchu, mais pimentão. Então, o que está acontecendo, na verdade? Nós precisamos voltar a compreender que é preciso um conjunto de políticas públicas que envolva o pequeno produtor rural, o microempreendedor na cidade, o trabalhador que está desempregado. Precisa envolver todo mundo para que a economia volte a funcionar. Janano, uma coisa importante, quando nós criamos o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa de distribuir dinheiro só. O Bolsa Família tinha condicionante para que a mulher... Primeiro a gente deu o cartão para a mulher, porque a gente achava que a mulher tinha mais responsabilidade do que o homem. Você está aqui também que o Bolsonaro negou o auxílio em dobro para mães solos e que a gente está nessa luta. E para o pessoal que está no Cade Único também. É um absurdo, veja. Então a gente passou a dar o cartão para a mulher. Segundo, a gente exigia que as crianças estivessem na escola. Se as crianças não estivessem comparecendo na escola durante o período, a mãe perderia. A gente obrigou que as mães dessem vacina nas crianças para poder garantir a saúde, e a gente ainda garantiu que a mãe fizesse os exames pré-natal se ela tivesse estado de gestação. Ou seja, não era um programa só de distribuir um dinheirinho, era um programa para cuidar da pessoa, para cuidar da mulher, para cuidar das crianças, para cuidar do homem. Bom, ao mesmo tempo, é importante lembrar que foi gerado 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. É importante lembrar que a agricultura familiar produzia comida de sobra nesse país. Então, ou seja, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Então, o que não acabou foi o preconceito contra os mais pobres, de Paulo Guedes dizer em várias entrevistas que se desse R$600 para o povo não ia querer trabalhar, como se a gente fosse um bando de vagabundo. Quando nós criamos o Bolsa Família, o que eles diziam? Que o povo era vagabundo. Chamou de Bolsa Farelo. O Lula, ao invés de estar dando dinheiro para o povo, devia estar fazendo estrada. Eu falei, o dia que o povo comer cimento, sabe, eu vou fazer a estrada. Primeiro tem que dar feijão, arroz, farinha, pão para o povo comer. Quando o povo estiver bastante robusto, bastante forte, aí sim esse povo vai trabalhar, vai sobreviver com dignidade. Porque no fundo, o que o povo precisa e o que o povo quer é viver e cuidar das suas famílias com o suor do seu próprio trabalho. Ninguém quer viver a vida inteira dependendo do Estado, dependendo de uma prefeitura. Acontece que... Uai, seu app de vídeos curtos.